Oi, Igreja de Curicica, tudo bem? Estou aqui passando esse vídeo para vocês aí, dentro da nossa orientação que a gente conversou aí com o Reverendo Leonardo, para chegar a vocês um pouco da palavra do Senhor, para a gente poder meditar, pensar sobre isso e aprender um pouco do Senhor nesses momentos tão complicados que estão sendo e serão daqui para frente, né? A gente tem que meditar, pensar e entender que o povo de Deus passou por situações difíceis também na sua trajetória e que a gente precisa entender com o aprendizado deles. Eu tenho falado aqui que a gente tem que pensar muito no aprendizado do que lamentavelmente está sofrendo o povo da Itália, principalmente a Espanha. Os números indicam que será também assim. E a gente tem que aprender com essas histórias. Mas o povo de Deus nos deixou histórias, a Bíblia nos deixou histórias para a gente aprender, para a gente meditar nelas. E eu quero ler com vocês procurem em casa, né? E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre lá o que está registrado em 2 Crônicas 6, o capítulo 28, perdão, 2 Crônicas 6, versículo 28. Nós vamos ler os 28, 29 e o iníciozinho do 30. Eu vou ler para vocês e meditar rapidamente aqui. E diz assim: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. Até aí. Esse trecho de Crônicas, o cronista, nós não sabemos, alguns atribuem a Esdras, mas não sabemos ao certo se foi ele. Ele quer tratar, o livro de Crônicas, principalmente no seu capítulo 2, quer tratar de algumas questões, né? Porque o povo de Deus havia retornado do exílio. Isso era o exílio babilônico, isso era uma tentativa, né? O texto, as narrativas, era uma tentativa de restabelecer a rotina de vida, né, do seu povo com Deus, né? E um dos pontos importantes, né, nessa tentativa de restabelecimento, entre as perguntas que se faz, é como é que o povo tinha que compreender essa experiência do exílio à luz da lei e da graça de Deus. Como compreender isso? Como compreender aqueles anos que ficaram exilados? E aqui no texto que nós lemos é uma oração de Salomão, né, a Deus, já retornando na construção do templo, e é uma oração há um trecho grande, né, aí, que pega aí no capítulo 6, versículo 12, e é uma oração grande de Salomão ao Senhor, a respeito do templo, né, que estava pronto para que Deus recebesse aquele lugar, até habitasse naquele lugar, como um Deus e tal. É uma oração linda, bonita, né? E já no início já demonstra a presença de Deus lá, porque o texto vai dizer que a glória de Deus já estava se manifestando. E culmina lá no capítulo 7, se você tiver o capítulo 7, né? Que tendo acabado de orar, lá no capítulo 7, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa, ou seja, mostrando que Deus estava presente. Depois vai ter uma conversinha entre Deus e Salomão. Mas aqui no versículo 28, que eu quero destacar para a gente, né, é isso. Quando houver fome na terra e peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer uma das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, a primeira coisa a lembrar é que essas coisas que nós estamos vivendo não eram estranhas a esse povo. Tudo isso de alguma maneira eles tinham vivido, né? A questão de perder o recurso, né? Que é uma das grandes nossas preocupações, ou boa parte do povo que está vivendo isso aí, ou seja, quando o gafanhoto vem, quando vem a peste, né? O crestamento é aquela queimação do plantio, né? Que pode ser só uma queimação por sol, ou pode ser também um tipo de praga também da plantação. Então, essas coisas aqui estão demonstrando
que há muitos e muitos séculos atrás, quando ele vai orar para Deus, ele já coloca essas coisas que ele não estava vivendo. É uma oração do quando, né? Então está aí no versículo 28, quando houver, ou seja, porque já tinha acontecido, eles já tinham experimentado isso, não era bom, e ele roga que quando houver, a presença de Deus é importante, que nós nos lembremos disso. Mas a coisa mais importante de saber que os nossos irmãos, nossa família cristã, há séculos e séculos já viveu isso, não nos adianta tanto assim, mas saber que eles já viveram. E aí no versículo 29 vem: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as suas mãos rumo a esta casa, o templo que estava sendo ofertado a Deus. O que é interessante aqui é que Salomão, na sua oração, ele, apesar de ser uma questão coletiva, essas chagas e o que a gente está vivendo aqui é coletivo, ele trata no individual. Ele diz: qualquer homem ou todo o seu povo fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga, ou seja, independente do que está acontecendo coletivamente, ele roga para que cada um, independente, sozinho, fale da sua dor, fale do que está acontecendo, fale de como é essa experiência para Deus, o que está acontecendo nessa experiência aí. Então você está confinado, você está aí com as suas tristezas, mas as tristezas são diferentes para um e para outro, para o teu cônjuge, o teu filho, cada um está vivendo isso de uma maneira diferente e vai ser diferente. Cada um de nós vai conviver com isso diferente, principalmente porque os dias vão se passando, as semanas vão se passando, e a questão da oração é fundamental, porque quando ele fala para falar coletivamente, independente, é para que cada um se coloque dessa forma. A gente pensa às vezes no coletivo, está sendo muito dito aí a questão da fica em casa por conta da coletividade, é verdade, não podemos pensar nisso, mas Deus olha para nós individualmente, com a nossa dor individualmente, com o nosso sofrimento individualmente. E Salomão, não esqueceu disso na oração para Deus. Ele lembrou que isso precisa ser tratado coletivamente e individualmente. Então, minha palavra para vocês, meus queridos, é que isso aconteça de uma maneira o mais natural possível. A oração, nós sabemos, nós cremos num Deus que faz tudo bom, perfeito, agradável, e na nossa teologia cremos que a nossa oração não muda a vontade de Deus, mas faz um elo com esta vontade de Deus. É um elo seu com a vontade de Deus. É um entendimento seu com a vontade de Deus. É uma compreensão tua, como o povo aqui queria compreender tudo que tinha acontecido naquele exílio, o que foi isso, esse momento da Babilônia. Então eu quero dividir com vocês, meu irmão, que você converse coletivamente com quem estiver aí na sua casa, ore coletivamente, mas ore individualmente, converse individualmente. Talvez tenham conversas que vão extrapolar o individual, que vão extrapolar o só você, para que bênçãos aconteçam na sua família, para que bênçãos aconteçam na sua casa, para que transformações ocorram. O povo aqui estava voltando porque, apesar do ostracismo ter ficado com a Babilônia, não conseguia mesmo assim, depois daquilo tudo, entender isso. Eu tenho visto e vi aí coisas que para mim me desagradaram muito, pessoas querendo interpretar a vontade de Deus nesse momento, dizendo que isso é maldição de Deus. Meus irmãos, não caminhem assim. Isso não é bênção para a tua vida, esse tipo de pensamento. O pensamento melhor é entender o que é para mim. É isso que o texto vai falar. Individualmente, o que é para mim esse momento. Como é para mim esse momento de reclusão, esse momento que eu sou obrigado a ficar numa relação de separação. Para que isso? Como será isso? Que socorro você quer? Que socorro você gostaria de ter? A Igreja Curicica tem se colocado, na voz do reverendo Leonaldo, à disposição, e eu também estou à disposição. Agora ele tem dito, e eu estou dizendo também, para que a gente possa orar junto, para que a gente possa falar junto, falar das dificuldades
Existem coletivas e individuais, mas precisamos falar. Falando no cuidado, falando devagarzinho, falando com Deus, entendendo o melhor momento para colocar isso no coletivo, que é desta maneira, é a única maneira que de alguma forma nós vamos nos auxiliar, orando uns pelos outros, orando individualmente e tentando se entender. Não gostaria que você pensasse em culpa, em castigo, que a mão do Senhor vai tratar isso ou aquilo. Pense nesse momento como um momento de oportunidade que você não teria, que Deus está nos proporcionando para a gente repensar o nosso ser, o nosso caminhar. Essa palavra que eu queria deixar com você, que a preocupação de Salomão seja a nossa. E o interessante, para terminar, é que depois dessa oração toda, depois aí no capítulo 7, quando Salomão, Deus se mostra no templo e tudo, Deus tem uma conversa com Salomão, dizendo a respeito da oração dele, dizendo tudo que ele orou, detalhe por detalhe, conversando com ele e explicando tudo que ele pediu, tudo que ele conversou e dizendo o seguinte: olha, ok, vamos tratar disso, entenda o que você pediu e entenda como eu vou te responder. Eu espero que Deus faça assim na tua vida nesses dias, que você ore e tenha certeza absoluta que Ele vai te responder. Talvez não da maneira audível como fez com Salomão, porque ele não se comunica ultimamente dessa forma, mas há muitas maneiras de se comunicar. E é importante que você esteja atento à sua resposta, como você vai ouvi-lo, como você vai entendê-lo e como isso vai ser bênção na tua vida, será bênção na tua vida. Deus não nos colocou nessa situação para que não nos desse um caminho de bênção, tenha certeza. Estamos à disposição como suporte, como oração, para conversar com você, para conversar coletivamente na tua casa, para conversar individualmente com cada um, seja lá o que for. Mas nós precisamos passar por isso sendo abençoados e lembrar desse momento como um momento transformador individual. Coletivamente será. Todos nós nos lembraremos. Toda essa geração vai lembrar disso para muitos e muitos anos. Mas individualmente, Deus quer uma conversa com você como teve com Salomão. E colocou tudo à disposição para que você comece agora. Lembre-se disso. Pare um momento, num canto qualquer. Feche seus olhos e vamos orar. Vamos fazer isso agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, não entendemos e não entenderemos certamente, Pai, todo o teu plano nessa coisa, dessa pandemia nesse planeta. Não entenderemos, mas eu quero entender só para mim, quero entender para minha família, quero entender para o meu dia a dia, como eu posso entender, compreender a tua voz, Pai. Portanto, Pai, coloca nos meus lábios a oração que eu devo orar, coloca no meu coração, Pai, o desejo que eu devo pedir a Ti, de tal forma, Pai, que essa conversa, Senhor Deus, se traduza no final em uma resposta de amor à minha vida, para eu perceber o quanto Tu me amas e o quanto Tu podes fazer, mesmo no momento de exílio, de ostracismo social, Pai, que vivemos, da mesma maneira que de alguma maneira Tu fez isso no Teu povo ao longo da história. E sobreviveram, e sobreviveremos, porque sairemos deste momento muito mais fortes do que entramos, por conta da Tua presença em nossas vidas. Assim pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos. Precisando, meu celular à disposição. Tchau, tchau.